Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que maravilha, irmãos, estar na presença do Senhor. Eu já posso sentir a presença do Senhor aqui neste lugar, desde o início do culto. Amém. Nesta hora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Aleluia, Senhor. Já foram ditas tantas coisas, né, a respeito do Senhor. E eu creio que vocês já foram alimentados. Mas nós sabemos que na presença do Senhor há um banquete, né, meu irmão? Há uma fartura. E nesta noite saia daqui transbordando da palavra de Deus. Amém? E não endureça o seu coração, meu irmão. Abra o seu coração para o Senhor. Não se distraia. Não deixe ninguém te distrair. Não deixe o inimigo prender a sua mente nesta hora. Mas que você possa estar com a mente aberta, com o coração aberto para o Senhor. Porque é de suma importância, meu irmão, nós estarmos aqui na presença do Todo-Poderoso. Ele é um Deus grande. Ele faz grandes coisas. Porque Ele é o dono de tudo, amém? Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Aleluia. A partir do versículo 1, gostaria que o irmão Davi deixasse aí o painel aberto na palavra de Deus, porque a gente vai usar vários textos em cima desse texto aqui. Amém? Amém, irmãos? Se ninguém achou aí, falar que nem o irmão Daniel, espere por mim. Aleluia, Senhor. Amém. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais frutos. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se, é ajuntado no montão com todos os outros, e depois é lançado no fogo e queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Eu tenho amado a vocês, tal como meu Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite, pode sentar. Oh, glória! Que palavra maravilhosa, irmãos. Aleluia. A palavra de Deus é muito importante, irmão, que você agora, nesse momento, preste atenção, amém? Isso aqui, irmão, essa passagem é umas instruções que o Senhor estava passando para os seus discípulos, né? E Ele gosta de usar de figura, e Ele usou essa figura da videira, e Ele mesmo disse: eu sou a videira, né? Eu sou o Senhor, eu sou a videira, e vocês são os ramos, vocês são os galhos, né? E é importante, irmão, aqui que ele fala que todo ramo que não está ligado nele,
esse não pode produzir fruto, né? Mas aquele que está ligado nele produz fruto. A gente vê por uma árvore, né? E o tema da minha mensagem nessa noite é: em quem você está ligado? Em quem você está ligado, meu irmão? Quando você chegou aqui nesta noite, em quem você se ligou primeiro? O seu pensamento estava onde? Será que estava no Senhor? Será que você sentiu a glória dele em você? Ou você se distraiu? Ou veio aqui preocupado, ansioso? Então, irmão, essa palavra é muito forte, eu peguei para mim. Porque tem que começar em mim, para depois eu transferir para os meus irmãos. Então, falei para o Senhor: Senhor, que essa palavra me toque primeiro. Que eu esteja ligado em Ti. Porque não adianta eu chegar lá no altar, porque aqui é lugar de morte. Você tem que morrer para si mesmo, para servir a Deus. E eu, Senhor, não adianta eu estar ali e não viver a Tua palavra. Eu tenho que viver isso primeiro, para depois passar para os meus irmãos. Amém? Você crê assim? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Então, meu irmão, o que significa para você estar em Jesus? O que significa para você andar nele? Permanecer nele? Junto dele constantemente? Como um ramo que permanece numa árvore, né? E, em primeiro lugar, você tem que ser plantado pelo Senhor. Você poderia abrir aí, Davi, Mateus, capítulo 15, versículo 3. Porque primeiro a gente tem que ser plantado pelo Senhor. Aí eu te pergunto, onde estão as suas raízes? Onde você está alicerçado? Onde o Senhor te plantou? E pode colocar, Mateus capítulo 15, versículo 13. E essa palavra é muito forte, que ela ligou nessa mensagem. Para nós estarmos ligados no Senhor, nós temos que ser plantados por Ele. Aleluias. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Faz sentido, irmãos? Temos que ser plantados pelo Senhor, né? Quando Jesus fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, isso significa que vai aparecer outros. A Bíblia diz que aparecerão falsos cristos, falsos mestres, que ensinarão, né, outros ensinos semelhantes ao de Jesus, mas esses não dão frutos, né? Então, irmãos, é muito importante que você saiba onde estão as suas raízes, onde ele está alicerçada. Será que é no Senhor? Eu falo assim porque, por experiência própria, eu voltei para a casa do Senhor porque eu fui plantada aqui. E aqui é onde estão as minhas raízes. E eu sinto, irmão, eu falei para minha irmã, Patrícia, eu vou para a casa de meu pai, porque é ali que estão as minhas raízes, é ali que eu vou ser regada, e é ali que eu vou florescer. Eu me lembro que no ano de 2020, eu estava afastada do caminho do Senhor, e eu entrei nesse ano com a seguinte frase: floresça onde Deus te plantou. E eu não fazia ideia daquilo que significava, eu não tinha ideia, mas no decorrer dos dias, eu estava aqui. Tão profético, né, meu irmão, a palavra do Senhor. Então, eu peguei aquilo para mim, o Senhor, como Tu é maravilhoso. Como as Tuas promessas realmente se cumprem nas nossas vidas, né? Muitas das vezes a gente, às vezes até duvida das coisas que Deus tem para nós. Mas que você possa confiar no Senhor, meu irmão. Confiar na palavra dEle. Porque a palavra dEle é fiel e verdadeira. E ela está se cumprindo na minha e na tua vida. Amém? Se você espera algo do Senhor, confie nele, meu irmão. Permaneça nele. Amém? Em segundo lugar, você tem que andar em santidade. Né? Abre aí, em Efésios 5, 26.
é importante também, irmãos. Porque aqui no texto, o Senhor diz para os seus discípulos: vocês já foram limpos pelas palavras que eu tenho dito. Na verdade, nesta hora, cada um aqui está sendo lavado pela palavra do Senhor. Aleluia. 5:26 fala: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, né? Ela está falando da noiva de Cristo, né? A palavra do Senhor nos lava, o sangue de Jesus nos lava para nos apresentar um dia ao Senhor pura e imaculada. Amém? Então, meu irmão, você está sendo limpo, né? Não se preocupe, meu irmão. Às vezes a gente fala: Senhor, pequei contra ti. Não tenho mais perdão. Tem, meu irmão. Se você se arrepender de coração, o Senhor te aceita de volta. Ele te lava, Ele te dá as vestes. E é assim que acontece conosco quando nós estamos na presença do Senhor. Amém? E é isso que o Senhor tem para nós, a santidade. Mas nós temos que buscar. Nós temos que se esforçar, porque o reino do Senhor é conquistado por esforço. Se a gente não se esforçar, nós não vamos conseguir fazer nada, meu irmão. Então, é muito importante, meu irmão, que você permaneça na palavra do Senhor, em todas as áreas da sua vida. Emocional, profissional, física, tudo, meu irmão. Tudo que esteja ligado no Senhor. Aleluia, Senhor. Em terceiro lugar, quem não está nele será cortado. Abra lá em Mateus 3:10. Muito importante também esse versículo, irmãos. Porque o Senhor diz que quando nós permanecemos nele, nós daremos frutos, né? Mas se nós não estamos nele, nós não produziremos fruto. E o que ele vai fazer conosco? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Não é importante, irmãos? Então, se você está ligado no Senhor, seu espírito, a sua mente, a sua alma, está ligado nele, nos mandamentos, nos decretos dele, você vai ver como você produzirá bons frutos. Mas se você andar como qualquer na terra, achando que está obedecendo ao Senhor, vai acontecer isso com você. Você vai ser cortado pelo Senhor. E não é bom, meu irmão. Então a palavra diz para nós, Jesus diz: não deixe que ninguém vos engane. Não deixe, meu irmão, que as heresias te engane. Que as palavras que são ditas aí pelos falsos profetas, pelos hereges do século, te engane. E isso no futuro aconteça com você. Que seja cortado. Mas produza bons frutos. Porque quem dá fruto está no Senhor. Quem dá fruto está no Senhor. E você sabe quais são os frutos, né? O fruto do Espírito Santo é mansidão, é amor, é bondade. É tudo que é bom, meu irmão. O Senhor, Ele tem para nos dar. Mas cabe a nós querermos. Porque não adianta a gente só vir para a igreja e não produzir frutos. Não adianta. A sua caminhada vai ser em vão. Então, que você esteja aqui, neste lugar, nesse momento, ligado no Senhor. Né? Esqueça, como o pastor sempre fala, que a casa de meu pai desapareça, que eu desapareça, mas que o Senhor seja feito grande aqui. Que a presença do Senhor seja real aqui. Que você traga o céu para a terra. Amém? Porque o mundo está trazendo praticamente o inferno para a terra. Mas nós que somos diferentes, somos sal e luz deste mundo, trazemos o céu para a terra. Tudo que é feito no céu, que seja feito aqui na terra. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! A palavra de Deus diz, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira.
nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Em quarto lugar, quem está nele ama. Amém? Abra aí em João 14:15. Aleluia, é muito importante também, porque o amor é um fruto do Espírito Santo. E o amor é o que, meu irmão? É o que vai permanecer. É o que vai permanecer. Diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Como é importante, né, irmãos? Se você ama a Deus, você obedece o que Ele fala. Tudo aqui, ó. Aqui é a boca de Deus. Você obedece quando Ele fala aqui. Você não fala assim, Senhor, depois eu faço. Não. Se você ama Ele de verdade, você nem pensa duas vezes. Você obedece. E você ama Ele. E você faz a sua vontade. E todas as coisas vai contribuindo na sua vida. Porque o Senhor, Ele vai te plantar junto ao ribeiros de água. E tudo que você vai fazer vai prosperar. Porque você está andando na palavra de Deus. É como diz o Salmo 1, né? É tão profético que tudo que você fizer prosperará quando você anda na lei do Senhor, quando você medita nela de dia e de noite. Não é só aqui na igreja, é na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na rua. Onde você for, está aqui, na sua mente. E quando alguém for falar com você, você vai lembrar da palavra do Senhor e também vai proferir para ela. Amém? É assim, meu irmão, que nós temos que andar aqui nesta terra. Eu sempre peço ao Senhor isso na minha vida. Peço ao Senhor sabedoria. E sabedoria não é uma força. Não é que você vai ter ela no momento mais fácil da sua vida. A sabedoria é quando você está ali, na pressão. Quando você está no momento mais dificultoso, é aí que você vai aplicar ela. É assim que eu aprendi. E é assim que eu agradeço a Deus. Senhor, obrigado pela tua sabedoria na minha vida. O teu entendimento. Porque se eu fosse outra pessoa, eu teria murmurado, eu teria caído, eu teria voltado para a lama. Mas o Senhor me deu sabedoria para que eu possa aplicar em todas as áreas da minha vida. Amém? Aleluia. Em quinto lugar, a palavra de Deus diz: quem está nele, pede o que quiser. Amém? Abra lá em João 16:24. Aleluia, tem aqui na minha Bíblia. Vou ler aqui. 16:24. Até agora, eu falo para vocês agora. Até agora, vocês não pediram nada. Nem em meu nome, nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Profético, né, meu irmão? Às vezes as pessoas pensam assim: eu peço tanto a Deus, mas não me dá. Será que você acredita mesmo? Porque o nome de Jesus, ele tem todo poder. O nome de Jesus está sobre todo nome. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, por que você não recebeu ainda o que você tanto pediu para o Senhor? Como é que está a sua vida espiritual? Como você anda com Deus? Será que você anda de acordo com o que falei aqui? Será que você é plantado por Ele? Suas raízes estão mesmo nele? Será que você anda realmente em santidade, se separando das coisas imundas e estando nas coisas puras? Será que você realmente dá bons frutos? Será que você realmente ama as pessoas? Porque é muito fácil você amar a si mesmo, né? Porque tem aquele amor egoísta. Será, meu irmão, que você não sabe pedir direito as coisas para Deus? Porque o nome dele tem poder. E ele falou isso para os seus discípulos: vocês não me pediram nada ainda. Nada em meu nome ainda. E é muito importante, meu irmão, nós tememos ao nome de Jesus. Porque, como eu falei no princípio, a
aparecerão muitos falsos cristos. Eles não são verdadeiros. Porque Jesus, ele é a videira verdadeira. Ele é o eu sou. Ele é a palavra lá desde o começo da criação. E ele se fez carne entre nós, né? O verbo se fez carne aqui na terra. Ou seja, ele está lá desde a criação. E nós conhecemos ele como Deus tão grande e não sabemos ainda pedir direito as coisas, né? Então, meu irmão, que nesse momento você possa mudar a sua mentalidade e saber pedir as coisas ao Senhor. Peça a sua santidade. Peça, meu irmão. Diga, Senhor, eu quero dar bons frutos. E eu quero estar ligado em Ti. Eu quero, Senhor, permanecer em Ti. Porque a Tua palavra diz que sem Ti nada eu poderei fazer. Nada. Sabe o que é nada, meu irmão? Nada mesmo. Então é de suma importância você estar no Senhor. É de suma importância você dar bons frutos, porque senão você vai ser cortado. E não seja, meu irmão, só mais um moribundo, né, como os outros ali. Às vezes as pessoas são crentes, mas aqueles crentes miseráveis. Não ande assim, porque Deus, Ele não quer te ver assim. Não fique lambendo suas feridas, os seus pecados. Ai, ninguém me ama. Meu irmão, olhe para o céu. Lembra da palavra que foi dita na sexta? Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, porque Ele tem muitas coisas para nos dar. E eu não falo de coisa de material não, meu irmão. É espiritual. Porque é espiritual que vai permanecer na nossa vida. Né? O que importa é a nossa mudança para Deus. Nós não sermos mais quem nós éramos antes. Não andarmos como um salvo miserável ou uma pessoa que está perdida dentro da casa do Senhor, que não conhece a palavra. É muito importante você conhecer essa palavra aqui, porque, como eu falei, vai aparecer muitas pessoas para te enganar. E se você não tiver firme no Senhor, alicerçado, a sua fé não estiver fundamentada nele, você vai cair. Você vai cair. Eu falo isso por experiência própria, porque eu achava que eu estava firme anos atrás e eu acabei caindo. Né? Então a gente, a cada dia, meu irmão, o Senhor, Ele vai nos transformando. A cada dia Ele vai nos mudando. E eu quero agradecer a Deus por isso. Por cada vida que está aqui. Que tem essa sede, esse interesse de ouvir a palavra do Senhor. Porque é tão importante. Às vezes as pessoas vão para a igreja por entretenimento. Mas são poucos que realmente querem aprender a palavra de Deus. São poucos realmente que se interessam, né, pela Bíblia. Pelas palavras de Jesus. E Ele foi tão simples nessa terra, tão humilde com as pessoas, que os seus discípulos com certeza se apaixonaram por Ele. Assim como nós, né, que somos apaixonados por Ele, porque suas palavras trazem vida para nós. E se a gente pensar nas palavras que vêm de nós mesmos, nós nos frustraremos, meus irmãos, né? Então, as palavras de Jesus traz cura, traz renovo, traz transformação, restauração para a nossa vida. E que você sempre ande firme nela. E não se esqueça nunca das palavras do Senhor. Aplauda o Senhor nesta noite. Tem um versículo muito importante também, que eu quero frisar aqui. No capítulo 21. Aliás, versículo 21. Aleluia, Jesus. Que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia.
Jesus respondeu: quem me ama, guardará a minha palavra. O Pai também o amará, e nós haveremos de vir e morar nele. Aleluia. 23. Todo aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. E lembre-se, não sou eu que estou inventando essa resposta para a pergunta de vocês. É a resposta dada pelo meu Pai que me enviou. É tão importante, irmãos, que Jesus fala: quem obedece meus mandamentos realmente me ama. E você também será amado pelo meu Pai. Interessante que Filipe, falou para Jesus, acho que foi Filipe, que chegou para Jesus e falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Foi Filipe, Mostra-nos o Pai. Aí eu estou aqui o tempo todo com vocês e vocês ainda não conhecem o Pai. O Pai está em mim. E quem me vê, vê o Pai. Jesus fala. Irmão? Ou seja, as pessoas têm que precisar ver alguém para acreditar que ele existe. É que nem idolatria. A palavra idolatria significa eu adoro o que eu vejo. E Deus odeia a idolatria. Agride a santidade dele. Ou seja, Deus é espírito. Então é importante que você o adore em espírito e verdade. Você acredite que ele existe pela fé. É a fé, meu irmão, que faz a gente acreditar que Deus existe. E a gente olha em nossa volta as obras do Senhor. E nós somos provas disso. Nós somos provas disso. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos fez a sua imagem. Então não existe imagem nenhuma que representa a Deus. Porque Deus é espírito. Você não vê ele, mas você acredita que ele existe. E ele está aqui, perto de você. Ele está aqui, dentro de mim. É importante, irmãos, que você acredite no Senhor. Porque a sua vida será uma vida abençoada, uma vida longe de perigos. Porque o anjo do Senhor sempre está à nossa volta. Então é importante, irmãos, que nós estejamos no Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. Oh, glória. Quem está entendendo aqui, irmão, a palavra do Senhor? Que você guarde no seu coração, amém, essa palavra maravilhosa que eu peguei para mim primeiro. Primeiro eu desfrutei dela para depois passar para vocês. Inclusive, eu estou falando outras palavras, porque o que eu pensei foi totalmente diferente. Foi naquele momento para mim. Mas, nesse momento, é o Espírito Santo que pede para falar isso para vocês. Amém? Amém. A palavra diz que é importante nós amarmos uns aos outros. É muito importante. Diga para o seu irmão: eu te amo, meu irmão em Cristo. Eu te amo de verdade em Cristo Jesus. Mas ame de verdade, meu irmão. Ame o seu irmão como você ama a Deus. Ame o seu irmão como você se ama. Ame o seu irmão. Porque isso agrada o coração de Deus. Porque nós vivemos num mundo tão com falta de amor, meu irmão. Às vezes os pais não amam os filhos não amam mais os pais. Sabe, é um desrespeito muito grande. Mas que você possa chegar na sua casa agora e olhar para a sua família e dizer: Senhor, obrigada pela minha família. Eu sei que é duro conviver com eles. É difícil conviver com gente. Mas se eu tiver os teus olhos, Senhor, se eu tiver o teu amor no meu coração, eu vou conseguir amar ele. Porque no meu próprio eu não consigo. No meu amor humano, eros, que diz. Mas no teu amor, Senhor, eu vou conseguir amar o meu irmão. Eu vou conseguir perdoar ele. Eu vou conseguir estender a mão para ele. É isso que o Senhor quer para nós. Isso é o verdadeiro evangelho. Nós somos conhecidos pelo Senhor Jesus como seus verdadeiros discípulos quando nós amamos uns aos outros. E isso Jesus falou para nós. Ele fala aqui, meu irmão, na sua palavra, o meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu amo a vocês.
E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se me obedecerem. Vocês serão os meus amigos se vocês andarem na minha palavra, andarem na minha santidade. Porque não se corrompa, meu irmão, com este mundo. Ele pode estar em guerra, mas a paz que excede todo entendimento está sobre a tua vida. Porque o Senhor, Jesus, quando está dentro de nós, Ele traz essa paz. Porque Ele disse que Ele deixou a paz conosco. Não é a paz que o mundo traz, mas é a paz que Ele tem. E mesmo você estando em guerra, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, você sente aquela paz no Espírito. Porque foi Jesus que colocou ela em você. E você não se abala. Nada te abala, todo mundo está se abalando do lado e você está ali, ó, na posição, firme. E é isso que nós temos que andar a cada dia, firmes assim no Senhor, apegados a Ele, né? Porque cada dia Ele nos propõe a vida ou a morte. Está aqui, ó, no nosso meio, no nosso caminho. E aí, meu filho, você escolhe a vida ou o bem, a morte ou o mal. Assim como diz em Deuteronômio. Escolhe, pois, hoje o caminho. Deus te diz hoje, escolhe o caminho. Está nas tuas mãos a decisão. Porque todos os dias o pecado, ele vem. Ele bate na sua porta. Ele está ali, ó. Cabe você escolher. Se você quer a morte ou o mal, ou a vida ou o bem. Se escolher a vida, Deus te amará. Mas se você escolher o mal, Deus ainda te amará. Mas não é esse caminho que Ele quer para você. Não é. Ele não sonhou isso para nós. Ele não sonhou isso para nós, meu irmão. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele arrancou isso. Ele venceu a morte. Ele está com as chaves nas mãos. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então nós temos que lutar contra o inimigo. A nossa carne e o diabo. O diabo já está vencido. Mas a nossa carne ainda está aqui, ó, nessa luta. Constantemente nessa luta. Entre a carne e o espírito. Quem prevalece é o que você mais alimenta. É muito importante, irmão, servir ao Senhor é muito importante. Vocês aprenderem isso. Eu sei que vocês sabem. Mas eu falo isso porque eu acho que o Senhor quer que eu fale. Porque é importante você deixar o seu espírito prevalecer. É importante, irmãos. Isso agrada a Deus. Mas o Senhor não vai te condenar. Se você disser, ai, Senhor, eu caí, eu peço perdão. O Senhor te perdoa, irmão. O Senhor, Ele perdoou todos os nossos pecados. Do passado, do presente, do futuro. Ele já nos lavou. Mas cabe você escolher fazer o bem ou fazer o mal. E Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo cometendo. Então, Paulo, que foi um homem usado por Deus, né? Não é diferente de nós. Não é diferente, irmãos. Né? Mas só que a questão é que ele não olhava para trás. Ele esqueceu das coisas. Ele só prosseguia, Ele só progredia nos caminhos do Senhor. E nós não devemos retroceder também. Nós temos, ó, que andar, caminhar, sem olhar para trás. Caminhar para o alvo que é Jesus. E nessa noite eu agradeço a Deus por essa oportunidade, irmãos, de estar trazendo essa mensagem maravilhosa a respeito do Senhor. Né? Eu não sou uma professora para trazer doutrina, essas coisas, mas eu aprendo muito aqui nesta casa. Com o pastor, acho que se eu for contar a fé que eu tenho, é 14 anos. Eu afastei durante 7 anos, mas eu creio que Deus sempre estava cuidando de mim. Sempre estava cuidando de mim, sempre do meu lado ali me protegendo.
mesmo eu estando com o coração duro, cega, né? Mas Deus estava ali, cuidando de mim. Porque Ele me olhava lá no futuro. E eu estou aqui. Porque Ele quis, porque Ele sonhou e Ele realizou. Quando Deus sonha, meu irmão, algo, Ele faz. A gente não, a gente sonha, a gente tenta realizar, não consegue, né? Mas Deus não. Deus é um Deus tão fiel e verdadeiro. A palavra dele está se cumprindo aí no mundo, nas nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui, ó, firmes. Firmes no Senhor e o mundo está se abalando. E nós estamos aqui, adorando, sorrindo para Deus, com a alegria do Espírito Santo, né? Tudo para a glória de Deus, irmãos. É tudo para a glória de Deus. Um dia nós estaremos lá, vendo o Pai. Aqui a gente não vê, mas a gente acredita que Ele existe. Mas lá nós o veremos face a face, né? E eu espero que você guarde essa palavra no seu coração. Para quando o pecado bater, você se lembrar, não posso fazer isso. Não posso. Maior é o Senhor na minha vida. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Amém?